E aqui estamos nós na Ponte do Paraibuna. Essa ponte divide os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, do outro lado. Essa ponte foi construída em 1824 e inaugurada por Dom Pedro I. Quem construiu a Ponte do Paraibuna? Foi o nosso querido capitão Tiramorros, Antônio Barbosa Teixeira, que nada mais era do que o filho de Dona Mariana Barbosa Teixeira, aquela lá de Cebolas, que era amiga do Tiradentes e o abrigava em sua casa. Originalmente, ela foi toda construída em madeira e havia um telhado feito em madeira e telhas. No princípio era assim, em 1824. Em 1842, a Ponte do Paraibuna foi alvo de uma grande disputa. Dom Pedro II estava com 15 anos e foi alçado à maioridade para poder assumir o trono. E Dom Pedro II já chegou revolucionando e modificando algumas leis. Com isso, os políticos se dividiram em partidos. De um lado, tínhamos o Partido Liberal, que era o partido contra Dom Pedro II. Do outro lado, os conservadores, a favor de Dom Pedro II. Os liberais se uniram no estado de Minas Gerais, que naquele tempo era ainda chamado de província de Minas Gerais. Eles se uniram e do lado de lá desta ponte, do lado de Minas, reuniram suas tropas para combaterem as tropas dos conservadores. Do lado do estado do Rio de Janeiro, aqui à minha frente, estavam as tropas dos conservadores, chefiadas por ninguém menos do que Caxias, que naquela época ainda não era duque, era barão de Caxias. Por essa estrada, por essa ponte, que na época ainda era de madeira e coberta de telhas, como eu falei com vocês, numa noite de junho de 1842, ali na cabeceira do estado do Rio de Janeiro, um homem com um poncho muito grande, montado a cavalo, chegou e se apresentou ao posto de guardas que havia. Quando ele apresentou seus papéis, os guardas viram que eram papéis falsos. E ele notou que os guardas repararam que ele, na verdade, estava camuflado. Numa vontade muito grande que ele tinha de percorrer essa ponte e se unir às tropas do lado de lá, ele atravessou a galope montado em seu cavalo naquela noite de junho de 1842. E do lado de lá, uniu-se às tropas que ele queria encontrar e deu um grito: "Viva a Revolução!". Este homem era o senador Teófilo Otoni. Do lado de lá, quem estava? Como eu disse a vocês, as tropas dos liberais contra Dom Pedro. Chefiadas por Pedro de Alcântara Cerqueira Leite e pelo Cônego Cerqueira Leite, aquele barão de São João Nepomuceno. A briga foi feia. E naquela noite que Teófilo Otoni atravessou essa ponte, ele mandou um negro chamado Zeferino fazer uma fogueira à noite no meio da ponte, que era de madeira. E nessa noite a ponte foi toda incendiada. Ainda assim, as tropas do Duque de Caxias conseguiram atravessar o Rio Paraibuna. Com botes, com barcos, atravessaram toda a tropa e mais o material bélico que traziam. E foram alcançar as tropas liberais lá em Santa Luzia, já perto de Barbacena. E venceram os liberais. Dom Pedro II mandou que todos fossem presos. Assim foram presos o Regente Feijó, Cerqueira Leite, Teófilo Otoni. Dom Pedro II, como eu disse, tinha 15 anos. 2 anos depois, ele anistiou todos os presos com a seguinte frase: "Temos a certeza de que todas as guerras civis são meros equívocos das pessoas e o tempo se encarrega de apagar esses equívocos". Tempos depois, a ponte foi reconstruída, já em 1843. Reconstruída em ferro, com armações de ferro, grandes peças que fizeram uma nova ponte do Paraibuna.
Em 1843, a ponte foi toda reconstruída, desta vez com armações em ferro. E continuou servindo, como serve até hoje, de união entre os dois estados. Em 1929, o presidente Antônio Carlos resolveu fazer essa ponte como ela está hoje, de armação de cimento. Aquelas peças enormes de ferro que serviram durante tantos anos foram cedidas às cidades vizinhas para pequenas pontes, para pequenos acessos. Cada peça foi para uma pequena cidade dessas vizinhas aqui de Minas Gerais. Hoje, ela não está em bom estado, não. A gente vê que ela está bastante esburacada. Ao contrário da estrada que nós passamos agora, quando a usina de Simplício fez a manutenção, pintou e asfaltou. Mas, infelizmente, essa transformação não aconteceu aqui na Ponte do Paraibuna. Ela está bastante esburacada. É uma pena, porque essa ponte também faz parte da história do nosso país, da história do nosso império, do Brasil colônia. Eu sou Sinara Jorge, eu gosto de contar histórias.